Bom dia, é 20 de agosto de 2022. Neste momento eu vou ler a carta que está postada na internet em www.brana.org e www.branatabernaculo.org. Esta é uma carta escrita pelo irmão Joseph Brana, filho do irmão William Marion Brana, o qual foi prometido pelo anjo do Senhor e ordenado a profeta na fita. Então, aqui está o irmão Joseph. Querida noiva que aperta o play, a cada domingo nós nos reunimos e ouvimos o maior ministério de transmissão ao vivo da história do mundo. Nós desfrutamos do momento mais glorioso ao nos reunirmos para ouvir a voz de Deus. É Jesus, o Filho de Deus, se revelando por meio das Escrituras, tornando viva a Escritura que foi predestinada para este dia, assim como foi no dia dele e em todos os outros dias. E crer nisto é a evidência do Espírito Santo. A verdadeira evidência de se ter o Espírito Santo não é apenas ir à igreja todos os domingos. É você crer que eu sou Ele, a palavra para o teu dia. Qual é a palavra para hoje? O profeta de Deus é a palavra para hoje. E cabe a Ele levar as pessoas de volta à palavra para que a noiva conheça o seu esposo, conheça o seu companheiro, a palavra revelada. A própria vida dele, suas próprias obras revelam e vindicam a palavra deste dia. É o Espírito Santo de volta à igreja outra vez. O próprio Cristo revelado em carne humana no tempo da tarde, exatamente como ele prometeu que faria. Eu sei que isso faz com que eles sufoquem-se um pouco, porém deve-se ler isto nas entrelinhas e ver que isso faz com que o quadro se forme. Nós somos a semente real de Abraão, a noiva. Qual foi o último sinal que Abraão viu antes que o filho prometido viesse? Deus na forma de um ser humano, o qual podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia, um homem. Eu sei que muitas pessoas discordam disso, porém eu sei que isto é assim, eu sei disto. Não que eu esteja dizendo que vocês estão dizendo isso, porque eu não obtive isso de mim mesmo. O meu pensamento não é meu próprio. Seja o que for que me disse, se isso está errado, então está errado. Mas eu não estou dizendo isso por mim mesmo. Eu estou dizendo isso por meio do que alguém me disse. Esse alguém é o Deus que nos falou e fez todas essas coisas que Ele tem feito e apareceu. Entendem? Assim, eu sei que isso está correto. Nós estamos ouvindo o próprio pensamento de Deus, não o pensamento de um homem, mas de Deus. O nosso profeta é o revelador da palavra que foi escrita. Nós sabemos que tocar as fitas em seus lares ou igreja não é para todos, mas para nós é o único caminho. Amamos ouvir a voz de Deus falar diretamente conosco. Nós não precisamos de nenhuma interpretação ou explicação. É Deus nos falando de lábios ao ouvido. Neste domingo, nós ouviremos Deus falar e nos contar como é que Ele mostrou ao seu profeta uma prévia de nós do outro lado.
Como é que aquela noiva estava olhando diretamente para ele, falando com ele, e nós estávamos junto com ele. Nós estávamos caminhando perfeitamente diante do Senhor. Então Deus fala através do seu profeta e profetiza mais uma vez e diz: podem haver alguns através das nações ao redor do mundo, até mesmo que esta fita venha encontrar-se em seus lares ou em suas igrejas. Nós rogamos, Senhor, que enquanto o culto estiver em andamento, ou a fita estiver sendo tocada, ou em qualquer posição em que nós estejamos, ou condição, que o grande Deus dos céus honre esta sinceridade do nosso coração esta manhã e cure os necessitados e dê a eles aquilo de que eles necessitam. Se você está ouvindo as fitas e crê que é a voz de Deus para o nosso dia, então o que quer que você precise, Deus falará através do seu mensageiro e dirá: dê a eles aquilo de que eles necessitam. Isso só pode acontecer apertando play, meu amigo. Se vocês querem ouvir Deus falar e interpretar a sua própria palavra, se revelar através de carne humana e receber aquilo de que vocês necessitam, venham se juntar a nós no domingo, às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos Deus falar conosco ao ouvirmos a Festa das Trombetas, de 19 de julho de 1964. Irmão Joseph Branham. Escrituras para lermos antes de ouvirmos a mensagem. Levítico, capítulo 16, Levítico, capítulo 23, do versículo 23 ao 27, Isaías, capítulo 18, do versículo 1 ao 3, Isaías, capítulo 27, versículos 12 e 13. Apocalipse, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 e 14. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Isso conclui a carta do irmão Joseph Branham do Tabernáculo Branham. Agora, um testemunho. Eu recebi um telefonema de um pastor na Angola e ele transmitiu a mim uma mensagem de um irmão que ouve as fitas do irmão Branham na Angola. A esposa dele ainda não era crente, ela estava no hospital. Estava programado para ela fazer uma operação a fim de remover a criança, porque ela não poderia ter a criança naturalmente. Durante o culto de fita naquele dia, enquanto a esposa dele aguardava a cirurgia no hospital, o nosso irmão ouviu o irmão Branham dizer que ele ia orar pelos enfermos. Este irmão crê que as fitas são um ministério vivo. Ele enfiou a mão nos bolsos procurando um lenço, a fim de colocar o lenço sobre o alto-falante durante o momento em que ele estava ouvindo a fita. Tudo o que ele tinha era simplesmente uma chave de casa, uma simples chave de casa no bolso dele. Ele colocou a chave sobre o alto-falante enquanto o irmão Branham estava orando, e o irmão creu em Deus para responder à oração do profeta, ao vivo na fita. Após o culto, ele pegou a chave e correu para o hospital, a fim de entregar aquela chave de oração para sua esposa incrédula.
Claro, os médicos e as enfermeiras se recusaram a permitir que o marido visse a sua esposa porque ela já estava indo para a cirurgia. Bem, aquilo não foi suficiente. Ele encontrou uma maneira de entrar e, quando ninguém estava olhando, ele entrou pela porta e entregou a chave a ela e disse: "O meu profeta orou sobre esta chave de oração. E se você crer em Deus, Deus responderá a tua oração." Coloque essa chave de oração sobre o teu abdômen, embaixo das tuas roupas, e creia. O marido imediatamente saiu do quarto, e em 2 minutos, de acordo com o testemunho dos irmãos, ela deu à luz naturalmente a um bebê saudável. A esposa aceitou Jesus e foi batizada no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Este é um ministério vivo. Agora eu vou dar outro testemunho de uma irmã idosa que estava em coma. Sua família incrédula chamou os feiticeiros para removerem um espírito maligno de algum espírito animal que foi colocado nela por feiticeiros no nascimento. O feiticeiro veio e essa irmã estava, conforme eu disse, ela estava em coma e morrendo. E a família disse, nós queremos que você invoque os espíritos para que eles deixem a nossa parente, como manda a tradição, a fim de ser colocado em outra criança depois. O feiticeiro foi fazer o seu encantamento maligno. Mas ele disse: "Eu não posso fazer nada. Não há espírito nela, todos os espíritos foram embora." Em seguida o feiticeiro disse: "Eu vejo que a velha estava ouvindo alguma voz e essa voz ordenou a todos os espíritos que deixassem a velha e os maus espíritos foram todos embora e esse trabalho já foi feito." A feiticeira disse que não há nada que ela pudesse fazer porque ela ouve aquela voz. Mais uma vez, louvado seja o Senhor, o Espírito de Deus está expulsando espíritos malignos ao ouvirem a fita. É um ministério vivo, louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor Jesus por nos enviar o William Marion Branham para revelar a palavra para este dia. Agora, a Ele ouvi. Até a próxima vez, que Deus abençoe vocês e Shalom.